Pode ficar à vontade. Ela. Então, assim, né, o Espírito Santo de Deus foi guiando, né, o negócio. Eu quis trazer, na realidade, uma relação de proximidade com ele ou com ela, não sei quem vai ler, né, o Senhor sabe, uma relação de proximidade mesmo distante, eu não me identifiquei especificamente, mas eu quis trazer essa sensação de relacionamento mesmo, de amizade, para criar aquele ambiente mais de intimidade, para que, de fato, a pessoa continue prosseguindo na leitura da carta. Vínculo, né? Isso, criar meio que um vínculo, mesmo que sendo um pouco virtual, né? De fato é virtual, mas eu quis começar gerando esse vínculo, né? E daí eu fui conversando como se fosse uma conversa informal mesmo. Olá, que alegria conversar com você. Aí eu quis trazer a ideia da boa notícia, né? Que Isaías várias vezes descreve, inspirado por Deus, acerca de Jesus como boa notícia, né? Então, aí daí antes de começar a conversar sobre essa boa notícia, eu não queria dizer logo, ai, Jesus Cristo, ponto. Aí tem que mostrar, né? Aí eu fui falando desde a queda do homem, né? Eu falei resumidamente acerca da queda do homem, como o pecado entrou no mundo, a necessidade que o homem tem de ser justificado, que as obras em si não justificam. Aí pode ir descendo. Essa parte amarelinha foram as partes dos versículos que eu trouxe justamente por aquele estudo que a gente teve acerca dos profetas, que eles acreditam que não são todos. O Novo Testamento, especificamente, o apóstolo Paulo e os discípulos, pelo que a gente viu, eles não creem, né? Então, assim, são mais os profetas vinculados ao Antigo Testamento, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente poder levar o Evangelho, porque o Novo Testamento, eles complementa e completa o Antigo Testamento. Então, assim, eu vi o vídeo de Vivian falando acerca da carta dela e ela focou em Moisés, 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 Moisés. E o Fábio também foi o outro vídeo, né, que ela mandou para mim, que eu não pude participar, que ele trouxe um entendimento mais abrangente, né, mesmo que objetivo, mas abrangente. E, assim, eu disse, meu Jesus, como é que eu vou fazer essa carta? Né, entreguei em oração e passei lá um tempo pensando. Aí eu tinha conversado com o Vivi acerca de que eu tinha estudado e lido acerca de Isaías, é um dos livros que eu mais gosto. Na realidade, eu gosto da Bíblia como um todo, né? Mas assim, eu gosto muito do profeta Isaías, porque ele foi o profeta que anunciou acerca de Cristo, não é à toa que ele é conhecido como profeta messiânico. Então, assim, o foco espiritual que eu tive foi abordar acerca de Isaías, já que eles creem, né, em Isaías, por que não trazer todo o entendimento e todas as profecias que corroboram acerca de Cristo. Aí, essa parte de Gênesis é acerca do pecado, né? Como eu falei, eu iniciei trazendo o entendimento da queda do pecado, porque é preciso que a gente entenda que o homem pecou e que ele precisa ser justificado, né? Para que isso aponta para Cristo, né? O plano perfeito de salvação. Então, eu trouxe aí em amarelinho acerca das passagens sobre a queda do homem no Jardim do Éden junto com a mulher, acerca do pecado entrando no mundo. E daí eu fui descrevendo mais ou menos como tudo aconteceu resumidamente. Pode ir descendo, Vivian, por favor. Muito bom. Pronto. Aí, acerca do pecado, eu finalizei e já entrei acerca de Moisés. A Vivian falou bastante, falou muito bem acerca de Moisés, né? Ele traz muito essa questão nos livros que ele escreveu, né? Inspirado por Deus, acerca da necessidade do homem de constantemente estar fazendo sacrifícios para ter os pecados perdoados. Então, eu quis trazer, assim, o entendimento de que todos aqueles sacrifícios que o povo fazia antigamente eram sacrifícios que, por mais que perdoassem, eles não perdoavam de uma única vez, e esses sacrifícios daquele sangue dos animais não tinham poder de transformar a vida da pessoa que pecava. E são vários tipos de sacrifício, né? Um sacrifício para pecado por ignorância, um sacrifício muitas vezes. Nossa, misericórdia. Você Muito achou sacrifício. ainda, né? Você achou o Levítico 17? Tem muito. Aí eu falei, nossa, esse 17 é muito bom falar do sangue, da propiciação. Aí só ver se eles entendem o que é propiciação, né? A parte lá do muçulmano. Mas Pronto. provavelmente, assim, eles vendo Moisés, a parte do sangue, aí eles vão entender.
Eu acredito que eles venham a entender, se de fato eles acreditam Moisés como profeta, eles devem ter um entendimento acerca de como funcionava na época, acerca da propiciação, né? E daí também eu fiquei na dúvida do que seria propiciação especificamente, né? Aí eu fui pesquisar para também não colocar bobagem aí, né? Aí eu vi que a propiciação é uma ação que leva alguém a perdoar uma ofensa que foi recebida, ou proceder de misericórdia para com aquela pessoa que errou. Por isso que Moisés, ele fala aqui nesse capítulo e versículo que eu coloquei aí, que está em amarelinho, acerca do sangue, né? E isso já apontava para Jesus, a propiciação, né? É o sangue que redime, né? Limpa, que faz perdoar, que traz o perdão. Limpa, transforma, traz perdão, salva, justifica. Tudo isso que Moisés ele fala acerca da propiciação pela vida apontava já para Jesus, né? Então eu quis utilizar de Moisés, por eles crerem em Moisés, e para apontar acerca de Cristo, que seria o sacrifício de Jesus, né, na cruz do Calvário. Então eu trouxe essa passagem aí de Levítico. Falei pouquinho sobre Moisés, porque Vivian também falou muito sobre Moisés e ficou super completo. Então, o foco mesmo aqui é que eu quis trabalhar em Isaías mesmo, por ser um profeta diferente É que é bom que dos você outros. passou por todos em ordem, né? Você fala de Adão, eles creem em Adão. Aí quando houve Moisés, é que o tempo todo, até Isaías, o tempo todo Deus falando do sacrifício, do pecado, problema. E muitos falam, né? Ah, mas Deus é misericordioso. Quando eu pergunto para um muçulmano, como Deus perdoa? Aí eles, mas Deus é misericordioso, misericordioso. Mas aí você vê que a propiciação é isso, você perdoa, só que o perdão vem porque alguém já pagou o preço do pecado. Então tem o preço lá sempre. Aí propiciação é o sangue. Muito bom. Justamente. E o sangue que já apontava acerca de Jesus, né? Então, assim, aí daí, depois de Moisés, resumidamente, né, que eu escrevi, já entrou Isaías e foi com Isaías até Jesus, que é que foi o profeta que anunciou. Então, assim, em uma das passagens de Isaías que eu mais, assim, fico, assim, perplexa aí com o amor de Deus, é a passagem que ele fala acerca dos pecados, né? Por mais inúmeros pecados, dependendo do, como é que eu posso dizer, da interpretação da Bíblia, não. Tem NVI, tem Almeida Corrigida, tem várias, Tradução, várias traduções. Tipo, pronto, várias, a linguagem, né? A linguagem de hoje, para entender mais linguagem. pronto. Aí, dependendo da linguagem da Bíblia, mas o entendimento é o mesmo. O profeta Isaías estava declarando que, por mais conjunto de pecados que o ser humano venha a cometer, e o que é interessante é que ele faz analogia à cor de sangue. Eu fui pesquisar na internet. Qual é a cor natural do sangue de uma pessoa? Então, é a cor de vermelho escarlata. Aí eu, nossa, minha gente! Deus é perfeito. É verdade. Até na escritura mesmo, né? Isso, e tipo, o sangue dos animais, nem todos os animais têm sangue vermelho escarlata. Tem outros animais que não têm, mas todo ser humano tem o sangue Hum, vermelho escarlata. E Deus se fez ser humano para morrer morte de cruz pelo sangue vermelho escarlata. Por isso que ele fala aqui, pelos homens. isso, Isaías 1:17, parte B. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou seja, evidenciando a purificação acerca do sacrifício do sangue de Cristo na cruz. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, assim, é incrível como Deus ele levanta o profeta Isaías e desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro, ele fala acerca de Jesus. Sempre tem uma, e quando não é uma, são várias passagens, E Jesus não tinha vindo ainda, era só anunciando, apontando. só apontando, só apontando. E ainda bem que eles acreditam no profeta Isaías, porque tem algumas descrições do profeta Isaías que foi colocado aí, que fala que o homem que foi levantado por Deus, ele nunca pecou. Esse é o diferencial. Ele é uma pessoa santa, que nunca pecou, que nunca agiu de injustiça, ou seja, todo ser humano, tá? E todo ser humano age de injustiça, querendo ou não, por causa da natureza caída. Inclusive, o que eles acreditam acerca do que eles acham do líder deles, né? Maomé. E Maomé foi um ser humano como qualquer outro ser humano.
de natureza E eu caída. não sei se eles creem se Maomé nunca pecou, porque uma vez eu já perguntei, ele falou, não, Maomé também nunca pecou, porque eu fui jogar essa, né? Jesus nunca pecou. Se você pecou, você não pode pagar o preço por mim. Então a pessoa pecou. Então, assim, todo mundo devendo. Aí ele, Eles não, acreditam. Maomé também nunca pecou. Eu falei, não, mas ele pecou. Mas a maioria acho que entende que pecou, sabe? Que Maomé é homem. Porque esse é o ponto-chave aí de Isaías, é ele trazer as características da santidade de Jesus, como uma pessoa que não é qualquer pessoa, que não é um mero ser humano, é Deus, literalmente, é alguém santo. É como Isaías intitula, o caminho santo, ou o caminho da santidade, é aquele que nunca pecou, é aquele que é perfeito, é aquele que... Não, você vê que ele começa Isaías falando 3 vezes santo. Aquele que é 3 vezes santo. Aí você fica, nossa, os anjos cantam 3 vezes santo. Você vê até que é três, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se ele estivesse na presença de Deus. É santo, santo e santo. Entendeu? Aí, assim, tudo se encaixa perfeitamente, graças a Deus. E utilizando de um dos profetas que eles acreditam, é uma forma mais de trazer esse entendimento para abrir mais a mente, não a gente, porque a gente faz a nossa parte, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, assim, ele vai fazer o que ele apraz, nós estamos só sendo canais. Então, assim, continuando falando acerca de Isaías, que aponta para Jesus. Então, aqui eu fui descrevendo o que eu acabei de falar acerca do sangue, que é o que Moisés fala, propiciação. Propiciação é alguém que é alguma atitude para que aplaque a ira de alguém, que no caso seria a ira de Deus, e derrame misericórdia. No Novo Testamento, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele se faz propiciação. Então, ele é essa propiciação, né? Por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, aplaca a ira de Deus, recebendo essa ira para que a gente possa ser justificado. Então, ele começa a falar sobre isso. E começam as profecias específicas acerca de Cristo. Uma virgem dará à luz a um filho, seria Maria. O seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco, que é o Ele próprio que Cristo. fala da. Ah, o Isaías, ele tem que falar de onde Jesus viria, de Belém. Um profeta. Acho que é Malaquias. O último do Antigo Testamento. É que tem Zacarias, um que não sei, fala. É que é ele nasceria em Belém. eu não lembro agora, que eu não sou muito boa de lembrar onde é que fica. Eu posso lembrar, assim, algumas passagens, mas eu não lembro especificamente onde fica. Minha memória, nesse quesito, Olha, hoje a gente tem internet. Quando eu lembro do versículo, eu falo, nossa, como que é exatamente? No Google, assim, muito rápido. Tanto que a gente fazendo essas cartas, aí eu lembrava assim, eu falo, nossa, onde é que fica? Aí no Google eu coloco, sacrifícios, sacrifícios para perdão dos pecados. Versículos Antigo Testamento. Aí eu, gente, essa eu carta é muito lembro. boa. Quando eu lembro de um versículo, eu lembro só pela metade, eu digito ele pela metade, e aí o Google me mostra onde é que está o versículo, porque senão eu não vou lembrar. Aí, pronto. Aí aqui eu trouxe um pouquinho acerca de algumas características que Isaías ele faz acerca de Jesus, que Deus é o alto caminho que foi criado por Deus, caminho esse que é caminho santo, é um caminho diferenciado de qualquer outro caminho, e Deus ainda fala por meio do profeta Isaías que aquele que não se arrepende e continua permanecendo nas práticas do pecado não poderiam passar ou caminhar por este caminho, evidenciando que sem santificação não se tem como ver a Deus de fato. Não é porque a gente é salvo por aquilo que a gente faz, é porque a gente é salvo por aquilo que Jesus fez e por a gente ser salvo a gente faz. Então, assim, a santificação é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz de Calvário. Começa por ele, termina por ele, e a gente É como a salvação um caminho, né? Tipo, a santificação cabe, tipo, cabe na salvação. Salvação, justificação, pela fé. Santificação, é salvação também, é o pacote completo. é o pacote, Jesus é o pacote completo, completo. Aí, pronto. Aí eu trouxe umas descrições ainda do profeta, que descreve Jesus como servo de Deus, que foi levantado por Deus. Aí declara acerca de como Jesus viveria, né? Com prudência, ele seria engrandecido, ele seria elevado e ele aspergiria muitos povos. Ou seja, essa aspersão, tu pode descer um pouquinho para mostrar que na passagem do. Pronto, aí tá bom. Na passagem do Velho Testamento, quando falava-se de aspersão para purificação, é o ato de molhar para ser purificado. Então, assim, quando Isaías ele fala acerca de que
esse servo de Deus que é Cristo aspergiria muitas nações ou muitos povos, dependendo, né, da linguagem da Bíblia, é justamente o sacrifício de Cristo que traria purificação diante de Deus. Então, a interpretação do Velho Testamento sobre a aspersão, ele conecta acerca de Cristo, bem como da propiciação, que conecta acerca de Cristo. Ou seja, Jesus é que asperge, Jesus é que se faz propiciatório, Jesus é que se faz sacerdote, sumo sacerdote, na realidade de excelência, Jesus é que se faz oferta, então Jesus é o pacote, de fato, completo para nos fazer Ele voltar participa de completo, né, desse sacrifício, aspersão. completo. E ele faz com que a gente retorne à identidade que o pecado nos tirou, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então quando o pecado entrou no mundo, ocorre essa distorção de identidade. Então, se a gente foi destituído da glória de Deus, então a gente foi afastado. Então, através do sacrifício de Cristo, como ele se faz como ofertas, como sumo sacerdote, como propiciação, como expiação, então ele retorna essa identidade, ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos restituídos daquilo que o pecado nos destituiu. E isso envolve uma série de coisas, santificação, purificação, e assim vai, né? Então, eu quero muito acerca dessa abordagem de Isaías, porque ele fala muito de Jesus. Aqui em Isaías 53 é um dos capítulos que eu mais amo. É o que ele fala acerca de fato do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Ele fala como ovelha muda foi levada a matadouro, ele carrega sobre Isaías, né, 53. Então, eu amo o livro de Isaías. Amo. Foi meia hora, professor. Como você falar sobre Ele traz muito sobre acerca de Cristo. Agora, o foco de Isaías em 53 é falar como Jesus ele iria morrer e como aconteceria todo esse processo da morte para a Ele fala ressurreição. o processo, né? Isso. Ele fala o processo da morte, ele fala quem levou Jesus à cruz do Fala o Calvário. porquê também da morte, por causa dos seus pecados, eles se tornarão brancos, você se tornará branco, purificado. Então, é o porquê, o como, Isaías fala muito de Jesus. Isaías fala muito, muito, muito sobre Jesus. Daí ele fala, aí nesse Isaías 53 aqui, aí eu trouxe o versículo, né, para ficar bem claro de verificar, e daí eu trouxe uma descriçãozinha acerca desse versículo que o Espírito Santo de Deus me inspirou a escrever, que foi, o mesmo Isaías declara que o servo de Deus escolhido por ele nunca agiu injustamente, nem houve engano na sua boca, ou seja, Jesus, ele foi um ser completamente diferente de qualquer outro ser humano. Mesmo sendo ser humano que pisou a terra, ele não era um mero ser humano, ele era Deus. Então, ele era diferente, né? Ele não foi qualquer pessoa. E daí, ele explica que foi da vontade de Deus, sim, fazer Jesus ser moído, né? Trazer... Lembra que teve uma vez que eu enviei no grupo falando acerca de que para Deus, quando Deus olha para uma pessoa que vive, eu não estou falando assim, de nunca pecar, porque por mais que a gente seja justificado diante de Deus, a gente peca, né? A natureza é caída, mas eu estou falando de Você uma não foi vida... glorificada ainda, tipo, a graça nos alcançou, e só depois o corpo glorificado. Vai chegar o dia, mas ainda não chegou. Está nesse processo de santificação, mas uma pessoa que de fato ela permanece na prática pecaminosa, ou seja, que de fato ela tem uma vida que é estabelecida pelo jugo da carne, né? Ou seja, satisfazendo Escravo do pecado, né? vivendo seus próprios caminhos. Então, Deus, ele fala por meio de Isaías, a gente nota isso, até mesmo Jeremias, a gente nota isso quando Deus ele fala acerca de pessoas que continuam pecando, né? Continuam nas mesmas práticas que ele abomina, essa pessoa é enferma. Então, se essa pessoa é enferma, ela precisa ser curada. Então, quem é que vai curar? Né? Que foi aquela passagem, né? Que Jesus ele fala, eu não vim curar, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para aqueles que estão doentes, de fato. Que é justamente esse entendimento da doença, não é meramente doença física, é a doença do encargo do pecado. E Deus, ele fala, por meio de Isaías aqui, foi da vontade dele moê-lo e fazendo-o enfermar. Jesus, ele era santo, puro. Então, Deus, ele derramou sobre Jesus, fazendo ele se enfermar através dos nossos pecados, né? Fazendo a sua alma se puser por expiação. E ele veria a sua posteridade, ou seja, a grande colheita
do propósito de Deus através da vida de Jesus se vê ainda hoje, se vê até onde ele voltar, ainda vai se ver, que é a salvação a todos os povos, aqueles os quais o Senhor, ele deseja salvar através do sacrifício de Jesus. E daí eu trouxe toda essa rápida revisão acerca de Isaías com algumas passagens que apontam para Jesus e encerrei falando acerca de Adão, que foi o primeiro homem com qual o pecado entrou na humanidade, e concluí com Jesus, que é a boa notícia que lá no início eu falo. Sobre falar sobre no caso, sobre abordar a boa notícia que eu falo no início. Eu crio aquele vínculo com a pessoa e digo que eu quero falar uma boa notícia, e antes de falar, eu inicio o processo para depois eu falar qual é essa boa notícia. E a boa notícia é Jesus Cristo. E daí eu conecto todas as descrições de Isaías. O filho que a Virgem concebeu, o servo de Deus que foi levado à morte de cruz, aquele que nunca pecou, que Isaías falou, o escolhido de Deus, que Isaías falou, ou seja, o caminho santo que Isaías falou, todas as descrições que Isaías falou acerca de Jesus Cristo, que ele é o plano de salvação de Deus para nós. E daí eu concluo falando acerca do sacrifício, da ressurreição, e de que, de fato, Jesus ele atua como mediador entre nós. Eu coloquei assim, foi pelo seu sangue na cruz que ele se fez expiação, cancelando de uma única vez o peso dos pecados em nossas vidas e restabelecendo o contato que o pecado havia nos destituído. Ele mesmo aniquilou a morte, para que nós não pudéssemos ter esse peso da morte pelo pecado, ressuscitou e hoje ele atua como um sacerdote, ele atua como sacerdote perfeito na realidade e ele faz mediação entre nós e Deus, ou seja, ele é aquele que está sempre entre Deus e nós e Deus. A ponte. Ele é a ponte, entendeu? Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a conexão entre os dois lados. E daí eu encerro trazendo o entendimento do amor de Deus, que às vezes a gente fala, não, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, mas a gente precisa mostrar biblicamente como Deus ele nos ama e mostrar o entendimento acerca de Jesus, desde o início até hoje, que o plano perfeito de salvação, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e agora o ministério da reconciliação que a gente recebeu acerca do sacrifício dele, que aliás foi o tema da ministração hoje na igreja, foi o ministério da reconciliação, que Deus, ele nos trouxe essa reconciliação, partiu dele, esse plano perfeito, né? Esse desejo dele de querer nos salvar, partiu dele, e aí é que está o amor dele, partiu dele esse desejo, essa vontade de querer nos salvar, derramando sobre nós o ministério da reconciliação, acerca daqueles que estão em Cristo, que é daqueles que todos os dias anda em conformidade com a palavra de Deus, porque hoje em dia a gente está tendo dias difíceis, falando desde sempre espiritualmente e falando agora nos dias de hoje acerca das igrejas. Muitas igrejas surgem e trazem ministrações da palavra de forma distorcida, de forma incompleta, e de forma que exala especificamente um atributo de Deus, anulando todos os outros atributos de Deus. Então, assim, a gente precisa ter um entendimento que quando a pessoa está em Cristo, ela, que foi um dos pontos que foi ministrado hoje, ela é uma nova criatura. Então, qual é a evidência de uma pessoa que está em Cristo? É a evidência da manifestação das faces do fruto do Espírito. É a manifestação dos frutos de arrependimento. Essa pessoa verdadeiramente está em Cristo. Não é aquela que diz, minha gente, eu estou falando isso, mas não é para eles não, é só conversando com vocês, viu? Porque não é para eles, não. Aqui o objetivo da carta é realmente anunciar acerca de Jesus. Até porque quando a gente começar, aí eles vão perguntar, e depois? É o pacote completo, né? Porque como a gente fala com pessoas primeiro, aí apresenta a justificação, só que é a porta, por isso que ele fala, eu sou a vida, então a vida não tinha vida. Aí agora você vai ter vida. Então quando você vai ter agora o negócio começa. Nossa, é muito bom, Paulo. Não ser escravo do pecado, é escravo da justiça agora, é outra vida. Então, esse é o pacote completo mesmo, salvação e caminho. Pronto, aí o foco da carta foi justamente anunciar o reino, que no caso é o plano de salvação de Deus, que é falar acerca de Jesus Cristo. Iniciei com a queda do homem, concluí
com o amor de Deus sendo revelado através do plano de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, e no final, como eu iniciei gerando a conexão e intimidade, eu encerrei gerando concluí com essa interação e essa conexão, como se de fato nós fôssemos amigos, mesmo que virtual. Mas o que eu estava falando aqui, minha gente, acerca de quem está em Cristo, é algo à parte, entendeu? Eu só estou falando assim porque, às vezes, eu fico inconformada quando eu ouço pessoas quererem distorcer o evangelho. Não porque a gente é detentor de conhecimento, algo do tipo, não. Só é a gente tem um entendimento básico da Bíblia, lê a Bíblia, você entende que uma pessoa que está em Cristo é uma pessoa diferente. Ela não continua do mesmo jeito. Então, existe aí a evidência do Espírito, existe aí o fruto de arrependimento, existe aí as faces do Espírito. É uma conversa à parte. Mas o que eu tô querendo Do conversar... discipulado, né, da pessoa quando ela é justificada, aí é o caminho, santificação. Porque, como fala, no céu não entra pecado. Jesus já lavou tudo, já lavou nossos pecados. Só que além do perdão, que a primeira porta é o perdão. Se tá perdoado, não tem condenação, tá perdoado. Só que aí continua, não tem poder, o pecado não tem poder. Se antes vocês andavam como filhos das trevas, filhos do diabo, e andava todos isso, agora vocês são filhos de Deus. Vocês vão desonrar o Pai, agindo da mesma forma que vocês eram filhos do diabo, filhos da morte, e não tem mais morte, né? O juízo. Aí, quando eu falei para vocês, gente, é três coisas assim, salvação, ele convence do pecado, justiça e juízo. E quando fala juízo, aí eu li João, né? Juízo, por quê? Porque Satanás e seus demônios já perderam. Aí ele fala da parte de juízo, não tem mais morte para aqueles que já têm vida. Então, tipo, a gente já tem vida, sabe? E até encontrar com Jesus, até a eternidade. Isso mesmo. É verdade. Essa é uma conversa à parte, mas é até bom a gente também conversar sobre isso, porque é um entendimento bíblico que a gente pode partilhar, né? E fortalecer a nossa fé, esse entendimento que hoje é assim, a gente vive duas pontes ou dois caminhos muito extremistas. Uma é o legalismo e a outra é o liberalismo. Então a gente fica, quando a gente olha para um lado, a gente tem aquela evidência de que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer para a gente ser salvo, quando na realidade não é assim. Então a gente tem aquela pressão de você tem que fazer isso, porque se você esse é o viés do legalismo. E do outro lado, a gente tem o viés do liberalismo, que diz, eu amo Jesus e Jesus habita em mim. Você olha a vida da pessoa assim, cadê a evidência dos frutos do arrependimento? Cadê as faces do fruto do Espírito na sua vida? Que Jesus, ele... recebeu o Espírito, né? Minha gente, hoje a gente tem 4 linguagens do amor, né? A linguagem do toque, não sei se vocês sabem isso. Aí, quando eu leio a Bíblia, assim, sabe qual é a linguagem do amor de Jesus? É a obediência. Para Jesus, quando a gente diz, Jesus, eu te amo, ele olha para, é como se ele estivesse olhando para a gente e dizendo, você me ama. Deixa eu ver se a vida de você anda em obediência à minha palavra. Se você me obedecer a minha palavra, aí eu sei, você realmente me ama. Tá Jesus entendendo? até fala, né? Os que me amam farão minha vontade, obedecerão a minha palavra. Isso. Aí, pronto, minha filha, nos dias de hoje a coisa tá ficando tá difícil. A gente tem que permanecer em oração por tudo, por cada vida, né? E tem que também estar atento quanto a tudo isso que acontece, né, no meio espiritual e, assim, no meio mesmo da sociedade, para a gente não se permitir ser guiado nem por um lado do legalismo, né, senão a gente anula praticamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se a gente estabelecer uma vida de que tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo para eu ser salva. Não, o plano de salvação... Hoje foi a palavra na igreja, né? Foi para nós é de graça, mas teve o preço, foi caro. Aí por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. É tipo, sabe quando você fala, nossa, Jesus, mas como às vezes a gente acha que a Bíblia pede demais, só que ela não pede assim, sabe? Porque levar a cruz, realmente, ela pede. Só que se você ver, ela pede assim, que você abandone sua vida. Só que a partir do momento que você deixa e você abandona sua vida e toma de Cristo, aí você vive pela fé. Não vai ser aquele, eu tô fazendo isso porque o orgulho, só o fato de você ter orgulho, você já cai em muitos pecados, porque você acha que você é independente de Deus. Então, por orgulho, eu não vou cair nisso, não vou cair aquilo, não vou cair nisso. Então, abandonar e carregar a cruz é morrer com Cristo. Já estão crucificados com Cristo e agora vive por Ele, para Ele. Aí é tipo, é assim, é difícil, vamos dizer assim, só que você decide, aí você segue, sabe? Não é o que
Jesus já pagou o maior preço, o mais caro. É verdade, e glória a Deus por isso. Hoje estamos livres do pecado e nos tornamos escravos de Cristo. Muito boa essa carta, Ita. Olha, gente, a gente escrevendo. A Ita, ela mandou, aí ela, tá um pouco grande. Eu falei, não tá, podia continuar escrevendo, tá tão bom. Não, aí Eu você achei. falou podia, ela ia. Agora, eu tenho uma dúvida. A gente vai escrever essas cartas, a gente vai continuar escrevendo cartas, dependendo do Sim, processo essa que a gente for primeira. passando para cada pessoa. Não, Ah, essa é a primeira é como uma geral, porque de uma forma essa carta ela serve para qualquer pessoa. Até a criança talvez seja mais difícil entender, né, ao primeiro momento, mas assim, adolescente, jovem. Então a gente está falando com o povo, e como está explicadinho, a gente baseou o quê? Que eles são muçulmanos. Então, praticamente, isso aqui fala muito com o coração do muçulmano, que ele concorda. Ele falou mesmo, falou isso, falou aquilo. Então, é uma carta bem geral. Quando eu enviei para minha Mar, é que não dá para você escrever, que a mensagem é a mesma, sabe? Às vezes, se você quiser mudar alguma coisa no começo, tipo, vou enviar para uma pessoa X, aí eu sei que ela tá, aí eu coloco alguma coisa, só que a mensagem não muda. É isso que você falou, não precisamos de um novo evangelho. Então, tipo, essas cartas que a gente vai escrever, ela é como definitiva. A gente, às vezes, talvez mude uma coisa ou outra, né? Da gente mesmo conversar com eles e ver. Só que vai ser essa que vai enviar para muitos. Então, pelo Instagram,